Atenção, passageiros! O Porto Express segue viagem rumo ao episódio Avistar o Horizonte. Fernanda Correia embarca connosco para discutir a importância do networking, do planeamento de carreira e dos desafios académicos e profissionais de estudantes de doutoramento. Vamos traçar o caminho, ajustar os carris e seguir viagem rumo ao futuro. É inevitável que durante o percurso académico se pense no futuro profissional, na carreira, nas opções que existem e no que podemos fazer para assegurar que temos as melhores condições para entrar no mercado de trabalho. Por isso, passamos por momentos em que existem mais dúvidas que certezas, mais receios que expectativas e, se é esse o teu caso, chegaste ao episódio certo, porque vamos falar sobre carreira, networking e desenvolvimento profissional. Temas essenciais para quem se prepara para entrar no mercado de trabalho. Temos, por isso, a psicóloga Fernanda Correia, especialista em intervenção e desenvolvimento da carreira, orientação vocacional e empregabilidade. A Fernanda trabalha no núcleo Talento e Carreira da Universidade do Porto, onde ajuda estudantes e também alumni a pensar e a construir as suas carreiras e onde também é responsável pelo Upgrade, um projeto de desenvolvimento de competências transversais. Fernanda, bem-vinda e muito obrigada por estares connosco. Obrigada, Ana. Obrigada a toda a equipa pelo convite para aqui partilhar aquilo que são as reflexões que tenho feito ao longo da minha trajetória profissional no seio da Universidade de Porto e a trabalhar nesta área de desenvolvimento de carreira. E parabenizar-vos também por trazerem esta temática para esta série de videocasts, não é? Onde a Universidade também se pode afirmar aqui como um ponto de apoio e trazer aqui um referencial para este mesmo apoio à navegação da carreira e na carreira dos nossos estudantes, dos nossos graduados e na verdade, todos nós. Portanto, muito obrigada. Obrigada, Fernanda. Fernanda, estamos aqui a falar de carreira e quando nós entramos na faculdade, e às vezes até antes, que eu às vezes sinto isso, já estamos com a pressão, a ansiedade de ter definido no primeiro dia em que entramos para a universidade o que é que nós vamos fazer, o que é que nós vamos ser. No entanto, um período que é o percurso académico faz-nos descobrir muitos interesses, novos caminhos. Há aqui algum momento em que se deve pensar sobre a carreira ou é uma coisa que se vai construindo? Excelente pergunta, Ana, porque nós tendemos, o discurso não é, mais habitual e mais corrente, é que de facto se associa à carreira àquilo que é a transição para o mercado de trabalho, para o emprego, muitas das vezes para o primeiro emprego, e enquanto profissional, enquanto agente de desenvolvimento vocacional, aquilo que me apraz dizer é que a carreira começa desde cedo, não é? Desde cedo. A carreira deve ser entendida como um projeto de vida e, aliás, as teorias de desenvolvimento de carreira refletem isso mesmo, não é? Que é um projeto contínuo ao longo do tempo. E, portanto, se me perguntas desde quando, não é, que se pode começar a pensar na carreira, eu diria, e trazendo aqui uma perspectiva de facto muito transformadora, desde tenra idade, não é? Eu diria que desde as idades mais iniciais do sistema escolar, deveríamos apostar em práticas, em estratégias de promoção de desenvolvimento de competências e de gestão de carreira nas crianças. Isto porquê? Porque sabemos, e é importante que se reflita sobre isto, que a carreira, sendo um projeto de vida, constrói-se ao longo do tempo, constrói-se também em resposta àquilo que vão sendo as mudanças que nós vamos tendo ao longo do nosso percurso, não é? Sejam mudanças internas, os nossos valores, os nossos interesses que também vão mudando, sejam mudanças externas, não é? Os desafios, as oportunidades que vão surgindo. E, portanto, atendendo que se trata aqui de uma construção, seria importante que o sistema educativo, que as nossas práticas de intervenção enquanto educadores, enquanto profissionais, pudessem também refletir exatamente esta mesma preocupação em promover junto das crianças, junto dos jovens, esta exploração do que é o seu ambiente, do que é que o rodeia, do que é o mundo e o mundo do trabalho. Portanto, eu diria que desde cedo. Não havendo essa possibilidade, é verdade que o contexto académico e durante o percurso académico, eu acho que estamos a falar de um contexto muito rico de oportunidades para que os estudantes possam explorar
e que possam eles também criar outras oportunidades para explorarem exatamente o que vai acontecendo à sua volta, não é? Como está o mercado, como está o mundo do trabalho, as dinâmicas do próprio trabalho. Portanto, tu estavas a falar de construir desde cedo, de começar mesmo na infância. Eu imagino, para quem nos está a ouvir e que neste momento está a dizer: oh meu Deus, eu não sei o que vai ser o meu futuro, eu não sei o que é que eu quero fazer. Quem está a ouvir isto e quem está a sentir isto não é a única pessoa, pois não? Porque eu acredito que isso gera muita ansiedade e muita frustração. Nós, afinal, chegarmos ao primeiro ano da faculdade e não sei o que é que eu quero fazer. É normal. É natural que isso aconteça. Okay. Nós, em processo individual de gestão de carreira, portanto, quando estamos a falar daquilo que vulgarmente também se designa pelos atendimentos individuais de carreira, mas que eu permito-me aqui dizer que não são atendimentos pontuais, estamos a falar de um processo, porque é através do processo que nós também crescemos, não é? E, portanto, quando estamos com um estudante, um graduado em processo de carreira, e assumindo aqui um bocadinho mais então os estudantes, muitas das vezes o que nos é verbalizado é que há uma sensação da primeira escolha ou da escolha daquele curso não refletir aquela que deveria ter sido a escolha, não é? E, portanto, há muito este sentimento de estou perdido, não sei exatamente o que quero fazer, não sei se devo mudar ou não de curso, e, portanto, estamos a falar, de facto, destas incertezas que são naturais e que revelam exatamente um trabalho prévio que possa não ter sido tão bem construído, tão bem explorado, não é? Muitas das vezes nós sabemos que os estudantes que transitam do ensino secundário para o ensino superior fazem uma escolha com base naquilo que é o seu meio envolvente e pouco mais, não é? Ou seja, com base naquilo que também é a experiência que têm do seio familiar, dos amigos, dos pares, não é? Dos próprios professores, que impelem aqui alguma escolha, não é? Tem jeito porque é que não vais para este curso porque tens jeito, porque é que não vais para a medicina porque tens médias altas, não é? E depois reflete-se exatamente nestes sentimentos de incerteza, de estarem perdidos, mas que eu diria que até mesmo esses momentos de incerteza, e não querendo aqui, como agora vulgarmente se diz, não é, romantizar ou florear, não é, o que é este sentimento de facto de nos sentirmos perdidos e frustrados, não é, muitas das vezes, e ansiosos, eu diria que esta incerteza deve ser entendida como algo positivo, ou seja, há autores que nos falam, na área do desenvolvimento vocacional, que nos falam da incerteza positiva, e esta incerteza positiva como um canalizador ou como um impulso àquilo que possa ser aceitarmos o inesperado, não é? Aceitarmos que não sabemos tudo, nem que o percurso é linear, nem que temos que avançar pelos percursos mais prováveis e conhecidos, mas que também temos que explorar os percursos que nos são possíveis e que vamos criando, não é? E, portanto, sim, é completamente natural que surjam esses momentos nos nossos estudantes e nos nossos graduados, até quando estão a transitar para o mercado de trabalho. Claro. E na prática, quando essas incertezas chegam, como é que se gera na prática? Falaste também aí de um acompanhamento ao longo do tempo. Como é que se acede a esse acompanhamento? Como é que eu, me sentindo assim, consigo gerir? Que apoios é que eu posso ter? Há efetivamente um apoio no planeamento da carreira e às vezes não se sabe sobre isso. Sim. Há um apoio da parte dos serviços, quer dos serviços de carreira, quer também dos serviços de apoio psicológico, quando estamos a falar aqui de situações de ansiedade, que bloqueiam, não é? Que paralisam, aos quais os nossos estudantes podem recorrer, no seio da Universidade do Porto, mas eu diria que assim as primeiras estratégias para quem está nessa situação, e até mesmo de forma simultânea a procurar este tipo de apoio, não é? Especializado e junto de profissionais, é também refletir sobre si próprios, não é? Refletir sobre aquilo que efetivamente os rodeia, sobre os seus interesses, sobre os seus valores, refletir também sobre o que é que... e pesquisar sobre o que é que existe na universidade ou fora do contexto da universidade, não é? Nas nossas zonas de residência, nas nossas localidades, o que é que existe em termos de oportunidades, quer de contacto com outros, não é? E de relacionamento com outros, quer de contacto com o mundo e com o mundo do trabalho. Porque é isso que depois ajuda, de facto, os nossos jovens a conseguirem ter objetivos e delinear objetivos, não é? E falaste aqui do planeamento e, de facto, o planeamento não tem que ser algo muito linear e muito fixo e muito estático, não é? Porque, efetivamente,
há mudanças que vão ocorrendo sempre, não é, na nossa vida, exatamente, a vida muda. E por isso é importante que se explorem estas oportunidades, não é? Que se deixe um bocadinho esta ideia de que agora entrei na universidade, tenho que estudar e esquecer tudo o que me rodeia. Não. É importante que se saia desta zona mais segura, não é? Do que é que de ficar naquilo que é o meu espaço mais confortável e também de me pôr à prova, não é? De me pôr à prova, de ingressar em pequenos projetos. E nós sabemos, por exemplo, no seio da universidade há imensos organismos estudantis que promovem encontros, debates, associações que têm aqui um objetivo de também contacto com o mercado de trabalho, organizam visitas a entidades. Portanto, por que não inserir num destes organismos, não é? E começar também a trabalhar sobre isto. A par disto, obviamente, contar com aquilo que é apoio dos profissionais, porque ajudam precisamente a refletir sobre aquilo que são as experiências que os nossos jovens já têm, não é? Que os jovens já têm, e a canalizar essa mesma reflexão para a definição de objetivos e para a criação de outras oportunidades, não é? Era o que eu referia, de percursos e de possibilidades que muitas das vezes nós nem sequer equacionamos, claro. Não é? Quer dizer, nós estamos a falar do mundo hoje em dia em que há funções, não é? Que nem sequer não é? Nenhum de nós imaginaria há uns anos atrás, não é? E que hoje em dia elas existem porquê? Porque alguém as criou, não é? Alguém sentiu ali um nicho, não é? Que havia ali um nicho de criação de uma oportunidade. E, portanto, isto também em relação a estas questões, não é? Da exploração vocacional, é fundamental esta consciência crítica dos nossos estudantes. Estas competências, sendo elas transversais, sejam elas mais específicas para aquela profissão que nós queremos muito, existem aqui contextos que não só as aulas em que as podemos desenvolver. Lembro, por exemplo, bolsas de voluntariado que a Universidade do Porto tem, estágios, iniciação à investigação. Na verdade, e tu que trabalhas aqui com estas coisas, ainda se valoriza estes percursos diferenciados, estas competências adquiridas, por exemplo, através do voluntariado, ainda é uma realidade? Completamente. E é muito importante que também os nossos estudantes, os nossos jovens, tenham esta consciência também crítica de que as competências pessoais e sociais, que nós muitas das vezes designamos por transversais, não é? São fundamentais em qualquer setor, em qualquer área. Por muito que se valorizem as competências técnicas, não é? As competências mais específicas de uma determinada função, é essencial dotarmos daquilo que são outro tipo de competências, não é? E competências, e aqui falando muito diretamente para os nossos estudantes, que muitas das vezes nos referem, não é? O trabalho em equipa, o relacionamento interpessoal, não é? O saber comunicar com o outro, mas depois estamos a falar de outro tipo de competências, que é esta resiliência, não é? A inteligência emocional, que é fundamental, a criatividade, e portanto isso são competências que são valorizadas em qualquer área, em qualquer setor, diria eu, em qualquer função. Obviamente que estas competências devem, e na minha prática eu tenho verificado isso, não é? E a literatura também nos diz isso, que estas competências devem ser desenvolvidas em situação. O que é isto? Situação em ação, ou seja, em experiências de contacto com o mundo, de contacto com o mercado de trabalho, em experiências imersivas, não é? E que muitas das vezes nós fazemos o trabalho um bocadinho ao contrário, que é, e daí eu inicialmente ter dito que nós, enquanto profissionais e educadores, temos também que talvez refletir sobre a mudança daquilo que é a nossa intervenção, que é, nós trabalhamos com os estudantes a partir do seu autoconhecimento, daquilo que é a construção, não é, da sua identidade até mesmo no plano vocacional, e partimos depois para a exploração de oportunidades, não é, de atividades, de ação. E eu diria um bocadinho ao contrário, que é os estudantes terem a possibilidade de participar, ainda que em diferentes níveis de envolvimento e de compromisso e com diferentes níveis de exposição ao mercado e à realidade, não é, que os envolve, mas a partir dessas mesmas experiências construírem aquilo que é os seus interesses, os seus valores, os seus gostos, as suas competências, não é? Irem construindo quem são e como funcionam a partir desta reflexão das experiências. E, portanto, falaste muito bem das bolsas de iniciação à investigação científica, estamos a falar também dos estágios de observação, portanto, quando eu digo aqui diferentes níveis de envolvimento e de exposição relativamente ao mundo que nos rodeia, não é? Ao mundo que rodeia os estudantes, pode ser uma conversa com um profissional que está inserido no mercado de trabalho, numa área em que temos interesse ou em que não sabemos nada, em que é desconhecida e queremos explorar.
pode ser através de um programa de mentoria profissional, pode ser através de um estágio de curta duração e de observação, e nós vemos que as entidades têm estado mais receptivas a abrir as portas a estas mesmas possibilidades, não é? Pode ser a participação nos projetos, em pequeninos projetos destes organismos estudantis. Portanto, há aqui uma variedade de oportunidades já existentes, mas depois também esta possibilidade dos estudantes e todos nós, enquanto atores da nossa própria vida, não é? Da nossa própria carreira, porque a carreira é um projeto de vida, como eu também já referi, podermos nós também criar estas oportunidades, não é? Tantas oportunidades, tantas escolhas. Eu imagino, para quem entra, abre, por exemplo, o website da Universidade do Porto e fica totalmente perdido, que é, eu escolho aqueles que são os meus interesses, eu escolho aquela que é a minha perspectiva de carreira futura. Como é que se escolhe essas atividades? Ou experimenta-se todas e depois se escolhe? Como é que isto funciona? Eu acredito que também ajudes nesse alinhar do que fazer. Eu espero ajudar, mas muitas das vezes também acho que queria aqui mais que estimule esta reflexão sobre, ok, então se eu não sei muito bem o que é esta área, vou experimentar. Pois. Sim, vai. Ok. Vai, porque durante este percurso, não é? Nós estamos a falar de um percurso em contexto universitário, não é? No caso da nossa universidade, em contexto académico, é um contexto ainda muito protegido para esta experimentação, claro, não é? Para esta exploração. Obviamente que os nossos estudantes têm também outro tipo de compromissos, outro tipo de preocupações, não é? De responsabilidades, muitas delas fora também do contexto académico, não é? Sabemos que os estudantes têm outro tipo de responsabilidades, até mesmo financeiras para com a família, têm, não é, que conciliar aqui os estudos com um trabalho, não é, a part-time, mas até mesmo esses trabalhos, não é, permitem o desenvolvimento de competências e permitem também ir construindo aquilo que se gosta, aquilo que não se gosta, como é que eu funciono, como é que eu não funciono, não é? Portanto, sim, nós ajudamos naquilo que é a abertura do leque de possibilidades, não é? E onde é que os estudantes podem pesquisar, a quem é que podem recorrer para se proporem, para participarem nessas atividades. E estamos a falar de atividades que maioritariamente são gratuitas. Isso é importante. Que são construídas, criadas com objetivos muito específicos de desenvolvimento e portanto eu diria que existem estas possibilidades. Eu acho é que existe informação, ela está no website da Universidade do Porto, não é? Está naquilo que são os serviços de proximidade, de primeira linha, os gabinetes de apoio aos estudantes, gabinetes de carreira, não é? Portanto, existe a informação. Às vezes, e sendo aqui também muito crítica, às vezes falta pouca vontade de ir a esses serviços, de procurar a informação, não é? Dar-te um exemplo muito concreto. Ainda aqui há dias recebi um estudante que está a terminar o seu mestrado na Faculdade de Belas Artes e que precisamente o que motiva o pedido e o motivo do contacto foi, e portanto tinha descoberto o nosso website até por recomendação de outra pessoa, e que nos contacta porque o pedido era exatamente este. Eu não fiz nada para além de estudar, sinto-me completamente perdido, mas eu sei que preciso de trabalhar e sei que preciso de ingressar no mercado de trabalho, não é? E depois, quando tu começas a explorar com o estudante aquilo que foi o trajeto, o percurso, não é? A sua narrativa pessoal, porque é disto que se trata, não é? Da história pessoal, não é? Ele próprio vai refletindo que há experiências que não considerou como relevantes, ou que não estava a considerar como relevantes, e que permitiram ali traçar múltiplos caminhos, ou ter esta consciência de que existem múltiplos caminhos, não é? E que até mesmo este processo de reflexão sobre estas experiências é também um processo de crescimento, não é? Claro. E às vezes vocês ajudam até a dar significado a esses percursos que quem passa por eles às vezes não Sim, não completamente, valoriza. que não valoriza tanto, que acha que as entidades, o mercado de trabalho não valoriza, não é? Eu falava-te há pouco dos trabalhos em part-time, não é? Trabalhos para ter aqui alguma independência, não é? Claro. Financeira, enquanto se estuda, e muitas das vezes os estudantes, naquilo que é o seu instrumento de apresentação ao mercado, que é frequentemente utilizado, que é o currículo, acabam por não colocar este tipo de experiências, não é? É importante. Mas que num primeiro momento é importante. É importante, mais do que colocar onde se esteve a trabalhar, é importante colocar o que é que se esteve a fazer e o que é que se aprendeu, o que é que se desenvolveu em termos de competências, não é? Porque são estas competências que depois são transferidas para aquilo que é também outros setores, outras áreas do mercado de trabalho e áreas nas quais queremos ingressar, não é? Se estiver dentro daquilo que são os nossos objetivos iniciais de integração no mercado. E essas experiências, dependendo do part-time, pode retirar
competências específicas para cada candidatura, por exemplo, né? Pode dar um leque grande de competências. Falavas há bocadinho, Fernanda, às vezes é importante falarmos com alguém que esteja no mercado de trabalho. Fez-me logo lembrar da palavra que agora toda a gente diz, que é networking. Fazer networking, que basicamente, corrijo-me se eu estiver errada, que é fazer contactos, contactar com pessoas, construir redes. Mas para quem? E eu imagino, entramos no primeiro ano da faculdade. E ouvimos, tem que começar a fazer networking. Eu não conheço nada, não conheço ninguém, só os professores que estão à minha frente. Sim. Como é que se pode fazer networking sendo estudante? Bom, porque é que eu acho que, se me permites desmistificar Corrijo-me. Desmistificar aqui um bocadinho a ideia do networking, não é? Porque agora sim, parece que é uma palavra, não é, da moda, não é, o networking, mas em boa verdade quer dizer, o networking já existe desde sempre, claro. Não é? E antes de haver até mesmo redes sociais, como de que é exemplo a rede LinkedIn, não é? Que é a rede mais utilizada em Portugal do ponto de vista, não é, de contacto profissional, antes mesmo do boom, não é, das redes sociais, já havia networking, não é? Eu lembro-me perfeitamente de situações em que alguém que estava a terminar o curso ou que estava a estudar na faculdade e que no contacto no café, na padaria, a ir comprar o pão, dizia, olha, estou a estudar psicologia, não é? E quero trabalhar em determinada área. E, portanto, a pessoa ficava com aquilo e, entretanto, vinha alguém e disse, olha, a filha de não sei quem está a estudar psicologia, até gostava de trabalhar nesta área. E, portanto, aí também se conseguiam encontrar as oportunidades, não é? Portanto, o networking não é algo que tenha surgido agora, não é? Isto atendendo àquilo que também tem sido os estudos e a minha prática, digamos, não é? Mas em boa verdade teve agora um boom, muito devido às redes sociais, não é? Que ajudam a manter estes contactos. Mas dizer-te e dizer aos nossos estudantes que fazer networking não é colecionar contactos. Okay. Não é disso que se trata. Não é disso que se trata de todo. É criar relações. Okay. E uma relação não é ter o número só da pessoa, não é ter o e-mail da pessoa. É manter o contacto com a pessoa, não é? É perguntar à pessoa como é que ela está. Portanto, se há alguns projetos nos quais se tem projetos novos, se podemos marcar um café, não é? Portanto, é manter uma relação significativa. E muitas das vezes nós olhamos para o networking e muitas das vezes os estudantes dizem, mas agora eu vou estar a criar relação com alguém com este interesse. Atenção, nós não estamos a criar uma relação com alguém com o interesse de que essa pessoa nos vai empregar. Claro. Não é disso que se trata. Mas é com o interesse que a pessoa nos ajude a crescer, não é? Nos traga aqui aprendizagens, desafios até mesmo, não é? Que nos desafie. Há bocadinho falavas, um estudante que seja, não é? Que entra agora na universidade, tem que fazer networking. Não tem necessariamente e forçosamente que fazer networking. Sim, não tem que ser uma coisa forçada, não é? E não deve ser forçada, não é? Mas até mesmo quando nós estamos a conversar com os professores, se nós mantemos esse contacto, isso também é criar relação. Ou quando nos envolvemos nestas atividades que falamos, de voluntariado, e mesmo que não seja um networking que vá dar frutos agora, quem sabe no futuro. Eu lembro que a mim acontecia muito isso. Eu conhecia uma pessoa, mantinha contacto e anos depois, quando eu estava a fazer um projeto, lembrei-me daquela pessoa que seria muito importante para incluir num projeto, num trabalho. É essa coisa, não ser forçado, mas ser uma relação natural. Natural, sim, como qualquer relação, mas muito com este objetivo de contribuir para aquilo que é o meu próprio crescimento, não é? Para a minha aprendizagem. E, portanto, quando falavas, sim, estes projetos, o voluntariado, participar em algum organismo estudantil, os próprios trabalhos de grupo, não é? Com grupos de pessoas, portanto, manter também aquilo que são as relações com os docentes, com os nossos orientadores de estágio, de mestrado, os orientadores de doutoramento, muitas das vezes que acabam por ser também aqui uma peça, não é? Desculpando a expressão, uma peça importante naquilo que é também o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento ao longo do doutoramento. Portanto, é manter estas relações com, e aqui nós também ouvimos muito, não é? Com sentido, não é? Com sentido. Há também autores que nos falam exatamente disto, não é? De manter estas relações com sentido. E, portanto, é um bocadinho isto que nós também tendemos a trabalhar com os estudantes. E há ferramentas, não é? Networking não é agora só criar um perfil no LinkedIn e enviar convites de conexão para todas as pessoas, não é? Cujo perfil nos interesse, mas nós trabalhamos com os estudantes de forma muito intencional, muito estruturada, aquilo que possam ser dentro da sua rede de primeiro nível, não é? De contactos mais diretos e a sua rede um bocadinho mais alargada, pessoas com as quais nós possamos manter algum tipo de contacto, não é?
até mesmo a participação em eventos, não é? Por Uma exemplo. conferência, que existem tantas no seio da universidade e fora da universidade, que muitas das vezes não são aproveitadas pelos nossos estudantes e por nós, enquanto profissionais, e que são também ótimos momentos para nós conhecermos as pessoas, não é? Eu lembro-me sempre de alguém que me dizia, mas agora eu quero muito ir a esta palestra, não é? Porque tem a ver com a minha área de interesse, com a minha especialidade, e quero muito, mas eu tenho imensa dificuldade em fazer contacto, em abordar a pessoa. Então nós trabalhamos exatamente com esta pessoa aquilo que é a melhor forma de abordar, e uma estratégia que muitas das vezes nem nos ocorre é os coffee breaks, que são ótimos para conhecer pessoas, mas temos muito este receio, não é? Não nos conseguimos... E não conseguimos, ou porque somos introvertidos, ou porque não sabemos exatamente o que vamos dizer, não é? Então vamos trabalhar isso também. Vamos trabalhar essa confiança mais pessoal. E muitas das vezes o que eu digo é, mas não tenho um amigo que vá consigo para não estar sozinho no coffee break, porque entretanto, entre ganhar coragem ou não ganhar para falar com aquela pessoa, estou com o meu colega, não estou ali sozinho, não é? E portanto são pequenas estratégias, mas que são trabalhadas, e são trabalhadas também tendo em consideração a pessoa, como é que ela funciona, não é? E portanto, esta questão... são perfis diferentes. Exatamente, nós somos todos diferentes, todos nós temos o nosso ritmo, e por muito que eu diga aqui, temos que começar a trabalhar, somos todos diferentes. Exatamente, Claro. e há estratégias que têm que ser diferentes, não é? Canalizadas a cada um. Pensando nessas estratégias, Fernanda, e falaste também das redes sociais, nomeadamente do LinkedIn, lembro-me também do e-mail. Pode ser uma forma, mesmo para as pessoas que são mais introvertidas, têm mais dificuldade em fazer este contacto pessoal, pode ser uma ferramenta para iniciar o contacto. Às vezes nós sentimos muita vergonha e às vezes basta enviar um e-mail para a outra pessoa que nós achamos que é incontactável e que ela nos vai responder, e nós até podemos fazer parte de uma reunião, de um grupo de discussão, tentar enviar. Sim, completamente. Quer na minha vida pessoal e profissional, eu tenho muitos desses exemplos, não é? E que muitas das vezes também transmito aos estudantes, e eles próprios acabam por depois, posteriormente, trazer eles mesmos daquilo que foram os seus casos de sucesso, naquilo que foi a sua estratégia de contacto com outras pessoas. Mas parte muito disto, de mantermos estas relações e destas relações nos poderem trazer algo que efetivamente nos acrescenta, não é? Nos constrói. Lembro-me de um caso muito específico de alguém que não tinha redes sociais e que, por opção, não queria ter redes sociais, e é legítimo e é natural que isso aconteça, não é? E temos que respeitar, e quer dizer, é a escolha da pessoa, porque nisto também são as nossas escolhas, não é? Mas que depois trabalhava muito bem, e portanto estamos a falar de alguém da área das artes, não é? Um artista. E que trabalhava muito bem aquilo que era depois a comunicação via e-mail, ou seja, não utilizava redes sociais, Instagram ou LinkedIn ou outras redes até desta área mais criativa, mais artística, para expor aquilo que eram os seus trabalhos, não é? Mas que depois escrevia e-mails maravilhosos que captavam a atenção de qualquer pessoa, e muito personalizados a cada uma das pessoas da sua rede, não é? Da sua rede no sentido de quem é que eu quero que venha conhecer o meu trabalho, não é? A minha peça, a minha obra, e portanto isto é também networking, só que é uma maneira de fazer networking diferente, não é? Adaptar, portanto, não é? Adaptar também àquilo que são as nossas escolhas, as nossas opções, os nossos princípios, não é? E que está muito alinhado também com as carreiras sustentáveis, que é outra temática que nós... O que é isso da carreira sustentável? Eu ia passar para outra coisa, mas... Agora quero... Sim. Que são chavões que vão aparecendo e que nós falamos, mas depois não sabemos muito bem o que é que significa. Sim. O que é isso, uma carreira sustentável? Uma carreira sustentável, da forma como nós a trabalhamos, e baseada também em alguns autores, tem que ver com um processo de construção de carreira, portanto, contínuo, ou seja, projetos de vida, quer profissionais, quer pessoais, não é? Que vamos construindo, que estão alinhados com aquilo que é os nossos valores, os nossos interesses, os nossos gostos, os nossos princípios, que são fundamentais, os princípios e os valores, e que muitas das vezes nós esquecemos, não é? Que são fundamentais, mas que depois nos permitem trazer longevidade naquilo que é a nossa atividade ou atividades profissionais, porque não temos que ter só um projeto profissional, não é? Podemos ter vários, e que nos traz bem-estar, não é? Okay. E que isto é super importante nós também passarmos, que é as novas gerações, eu acho que também nos impelem agora cada vez mais a isso, não é? Porque estão confrontadas com tantos desafios, não é? Do mundo, societais, que eu acho que as novas gerações também nos impelem a esta mudança, que é olhar para o trabalho, olhar para a carreira, não como algo
que tem que ser, que é obrigatório, em que eu vou passar 8 horas do meu dia, 9 horas do meu dia numa determinada função que até não me traz prazer. Não é esse conceito que nós queremos trabalhar, nem é esse conceito de carreira que nós queremos trabalhar. Nós queremos trabalhar um conceito de carreira em que eu, nesta fase, é nisto que quero trabalhar, é aqui que eu me sinto bem, é isto que me dá satisfação pessoal e profissional, que me dá saúde física e mental. Portanto, quando falamos de sustentabilidade na carreira, é efetivamente fazermos escolhas que nos permitam estarmos bem connosco próprios, não é? Ok. E essa construção sustentável, e há muita gente que até gostaria de não só fazer a sua carreira em Portugal e até viva com aquilo que estavas a dizer, o que eu gostava mesmo era trabalhar noutro país, noutro projeto que até não existe em Portugal. Este networking, estas relações, é também possível fazer fora, quer da universidade, quer do país onde estamos. Completamente. E há também algumas oportunidades, ou há oportunidades, em que nós podemos também construir essas redes fora deste contexto um bocadinho mais local, não é? Do nosso ecossistema. E, portanto, nós estamos a falar, até mesmo no seio, não é? Da universidade, da possibilidade de fazeres uma mobilidade, não é? Um Erasmus Estágio, um Erasmus Estudos, ou outro tipo de programa, não é? A possibilidade de participares em projetos, e eu estou-me a lembrar da Aliança, da EUGLO, não é? Da Aliança Europeia para a Promoção da Saúde Global. Portanto, são projetos, não é? Até mesmo interuniversitários, entre universidades, que também nos permitem fazer esse networking, não é? Portanto, o networking não tem efetivamente que ficar circunscrito. Local. Exatamente, não é? Se o nosso objetivo, ou não sendo ainda o nosso objetivo, mas se nós conhecemos alguém, não é? Porque fizemos esta mobilidade, porque fizemos um Interrail e porque sabemos que há estudantes que aproveitam, não é? Claro. Estas possibilidades, portanto vamos manter também estas relações, não é? Ou até mesmo o contrário, que é no nosso curso, no nosso grupo de trabalho na faculdade, temos pessoas de outros países internacionais, vamos manter a relação com as pessoas, se é alguém com quem nos identificamos, não é? Com quem temos a empatia, que agora também muito se fala, vamos então também manter esse contacto, não é? Porque aí está, era o que eu te dizia há um bocadinho, parece que estamos muito focados nos percursos prováveis e possíveis e esquecemos do que não é possível e que ainda nem sequer pensamos porque não existe ainda na oferta, não é? Exatamente. Abertos a tal criação de à oportunidades. novidade. Sim. E há bocadinho, Fernanda, levantaste aqui os estudantes de doutoramento, as pessoas que estão a fazer doutoramento. Quando se fala em carreira, especialmente neste contexto da universidade, normalmente os nossos esforços e os nossos pensamentos vão quem está a terminar uma licenciatura, quem está a terminar um mestrado, normalmente quem entra num primeiro trabalho. No entanto, nós temos muitos estudantes de doutoramento da Universidade do Porto, que muitos deles até nem é o primeiro trabalho, as motivações são várias para fazer o doutoramento. Estes estudantes têm necessidades específicas, têm preocupações também elas específicas, chegam-te de forma diferente? Um bocadinho diferente, sim, muito embora exista aqui algumas semelhanças também com os estudantes de licenciatura e de mestrado, e essas semelhanças têm que ver com o facto de não ter sido possível durante o seu percurso uma exploração de múltiplas possibilidades. Pronto, isso também acontece nos estudantes de doutoramento. Em boa verdade, o perfil do estudante de doutoramento também tem mudado, não é? Se antes nós víamos um percurso um bocadinho mais linear do ponto de vista académico, ou seja, faz a licenciatura, passas para o mestrado, depois durante o mestrado alguém te diz, não é? Tens imenso jeito para a investigação, porque é que não dás continuidade à tua tese de mestrado com doutoramento, candidata-te a uma bolsa, não é? E a pessoa acaba por ficar no doutoramento, num programa doutoral. Hoje em dia, nós já temos assistido a algumas mudanças em algumas áreas. Portanto, o doutorando, muitas das vezes, é alguém que já esteve no mercado de trabalho, já esteve a trabalhar por conta de outra, numa entidade, numa empresa, numa organização pública, não é? E que regressa à universidade para dar continuidade àquilo que é a sua formação. Ainda assim, e pensando um bocadinho nestes perfis, ou nos estudantes de doutoramento que acabam por ingressar no doutoramento ou com um objetivo muito específico, que é trabalhar na academia, não é? Na investigação, ou de serem docentes, e que têm muito este objetivo e que não equacionam outros. E pensando também no estudante de doutoramento, que faz um doutoramento um bocadinho empurrado, desculpa a expressão, não é? Mas é a oportunidade que ali estava no momento, não é? E nós ouvimos muito isto, não tinha outro tipo de oportunidades, não encontrei outras oportunidades no mercado e, portanto, resolvi fazer o doutoramento. Nós também trabalhamos isto com os estudantes de doutoramento. Aliás, a universidade está
apostada em trabalhar o desenvolvimento de carreira dos doutorandos, através de um projeto que se designa o P-Doctoral Careers, que é um projeto que está a ser desenvolvido por uma rede de profissionais, portanto de serviços de carreira da Universidade do Porto, que nós designamos da Rede de Talento e Carreira, mas também por professores, não é? Pelos docentes, por diretores de programas doutorais, pelos representantes de centros de investigação, não é? Associados aqui à Universidade, e que temos vindo a trabalhar, de facto, um conjunto de recursos, se é assim que podemos dizer, que possibilitem aos estudantes de doutoramento equacionarem durante aquilo que é o seu percurso de doutoramento outras possibilidades para além deste objetivo, não é, inicial, que é academia e fazer investigação. Já não é uma relação direta, não é? Quem entra em doutoramento pode não querer trabalhar na academia. Pode não querer trabalhar na academia, muito embora ainda se verifique, e nós temos alguns estudos também internos, alguns focus groups, não é? Algumas conversas que temos tido com os estudantes de doutoramento e também alguns inquéritos em que revelam que a grande maioria acaba por ingressar no doutoramento muito com este objetivo de trabalhar na investigação, não é? E há um momento durante o processo do doutoramento, porque é um processo, não é? Há um momento, muitas das vezes longo, sim, sofrido, muitas das vezes, não é? Mas há um momento em que, ou mais perto daquilo que é o fim do projeto de doutoramento, não é? Ou em diferentes fases, em que o próprio estudante se pergunta, que é, se eu não vou ser investigador, não é? Porque enfim, não é? Por várias situações, então o que é que eu vou ser? Não é? As minhas competências, ou que competências é que eu adquiri ao longo do meu doutoramento que são importantes para outras áreas. E o nosso objetivo com esta criação deste projeto, desta equipa, é também apoiar os nossos estudantes de doutoramento nesta exploração e na prototipagem, que é uma palavra que eu utilizo muitas das vezes, e sobretudo com os estudantes de doutoramento, porque acho que eles entendem o conceito, não é? Prototipar, não é? Que é, deixa-me ir lá experimentar, deixa-me conversar com esta entidade, deixa-me conversar com alguém que fez o doutoramento até numa outra área, mas que está numa empresa, numa ONG, numa organização não governamental, deixa-me perceber, não é? Tendo ele feito o doutoramento, não é? Tendo esta pessoa feito o doutoramento, porque é que está a trabalhar nesta área? Claro. O que é que isto lhe trouxe de vantagem para o seu trabalho, para a sua atividade profissional? Portanto, isto é muito importante. Pode ser o caminho inverso, não é? Porque cada vez mais temos estudantes de doutoramento e antes, há uns anos não era uma realidade assim tão comum. Se calhar podemos ser nós, enquanto estudantes de doutoramento, enquanto doutorados, a mostrar, por exemplo, a uma empresa, porque é que eu sou útil na vossa empresa, uma empresa que nunca pensou contratar um doutorado, porque não era preciso, por exemplo. Isso pode ser o caminho inverso. Pode ser e deve ser. A tal criação de oportunidades, não é? E tornar os nossos estudantes agentes daquilo que é a sua carreira, dos seus projetos de vida, não é? Não esperar que surjam as oportunidades per si, porque muitas das vezes elas não estão ali, não é? Claro. Tão disponíveis quanto, mas criar oportunidade, não é? E aí está, e um estudante, seja de doutoramento ou de outras áreas, cria oportunidade sabendo também aquilo que fez, aquilo que são as suas competências, aquilo que é o seu interesse, os seus objetivos, ainda que estes objetivos possam mudar, e é natural que mudem, porque nós mudamos ao longo da vida, obviamente. Não é? Somos muitas coisas, não somos só uma coisa. Sim, somos muitas coisas. Cada vez mais. E estamos expostos a muitos desafios estes que também nos devem levar a assimilar, a acomodar aquilo que são as nossas experiências, não é? Que são termos muito da psicologia de Piaget, trazendo aqui assim também um teórico, mas que é isso, não é? Estas experiências que temos que refletir sobre elas, portanto, e os estudantes de doutoramento, sem dúvida, para esta transferibilidade que se fala, não é? Daquilo que são as minhas competências enquanto estudante de doutoramento, que é que eu adquiri para o mercado de trabalho, onde é que eu posso ser útil, não é? Ainda que ainda não existe essa oportunidade, ainda que não existe essa função, não é? Mas, portanto, deixa-me contactar com estas pessoas, deixa-me participar em eventos, deixa-me participar em iniciativas, e há tantas, não só dentro da universidade, mas fora da universidade, não é? Que possibilitam que os estudantes de doutoramento também participem para este maior contacto com os outros, com outros profissionais que fizeram o doutoramento e estão no mercado de trabalho, seja nacional, seja internacional, mas também com as entidades, não é? Há bocadinho, Fernanda, falaste de uma coisa que para mim é muito interessante e vai agora bater com aquilo que nós estávamos a falar, que é, no mundo em transformação, e que nós vimos habituados a que estudas X anos, tens esta profissão e segues para o resto da vida, cada vez mais nós percebemos que, nós não somos só uma coisa. 2, eu gosto de tantas coisas, se calhar eu posso ter mais que um foco profissional.
E de antes, se havia uma tentativa quase de nos colocar nas caixinhas, tu sentes cada vez mais as pessoas querem fazer coisas diferentes e que é possível. Completamente, sim. É possível fazer. É possível, completamente. Era o que eu dizia, não é? Já não se trata só de escolher, de fazer só uma escolha definitiva, de todo, não é? Não é de agora também, já há muito tempo que se ouve dizer que as carreiras não são lineares, não é só uma, não se trata de escolher uma profissão, trata-se de criar, de descobrir, de escolher, de tomar uma decisão, muitas vezes esta decisão, que é uma decisão no incerto, no inesperado, não é? Mas aceitar também o inesperado como uma possibilidade, como algo que eu não sei à partida o que é, porque mete não é medo. conhecido, que mete medo, porque é normal sentirmos medo claro. do desconhecido, mas agarrarmos também esta oportunidade de partir à descoberta até mesmo do que não se conhece, não é? E portanto, sim, nós vemos, trazendo aqui também um exemplo muito concreto, alguém que faz medicina, não é? Que fez os 5, 6 anos, não é? Depois com o internato da medicina, e que depois deste percurso, ou durante este percurso, aliás, faz também um curso de piloto de avião, e portanto no final do internato resolve que quer dar uma possibilidade a ter esta experiência profissional enquanto piloto comercial. E portanto, é isto. E é um processo difícil, que são muitas emoções, são, por exemplo, esta questão do... E tu falaste no início, escolher um curso porque existia. Sim. Às vezes é difícil lidar com, eu vou desiludir pessoas, eu tenho uma expectativa que não vou corresponder e às vezes temos muito medo e ficamos naquele sítio confortável, mas que nos deixa extremamente infelizes e às vezes é preciso dar o salto. É preciso dar o salto, e era o que eu referia. As carreiras sustentáveis têm muito que ver com esta ideia de fazermos aquilo que nos faz sentir bem, não é? Obviamente, há aqui também a expectativa, não é, que se vai defraudar junto dos pares, ou junto dos docentes, ou junto da própria família, muito embora eu considere que hoje em dia os nossos estudantes têm redes de suporte muito, muito estruturadas, muito importantes. Hoje em dia nós vemos os pais cada vez mais compreensivos relativamente àquilo que são, exatamente, e compreensivos relativamente àquilo que são as escolhas dos seus filhos, não é? E portanto, sim, eu acho que às vezes tem muito que ver com como é que nós gerimos as nossas próprias expectativas, não é? Estes conflitos internos, esta ambiguidade que se vai sentindo, que é, eu não é? Eu investi 6 anos da minha vida num curso, não é? E agora vou partir para outra área, ou não quero fazer prática hospitalar, não é? Não quero trabalhar em clínica hospitalar e, portanto, quero outra coisa completamente diferente, não é? Tem muito que ver com as minhas expectativas. Por isso é que eu digo que nós, enquanto agentes educadores, enquanto agentes de desenvolvimento vocacional, o nosso sistema educativo deveria, efetivamente, ter aqui esta transformação, não é? Termos o poder de transformar, não é? Esta estrutura educativa para possibilitar que os nossos estudantes, desde cedo, consigam ter este contacto com a realidade, não é? Com o mercado, com o mundo do trabalho. Eu não estou a falar mercado no sentido... Agora, crianças, não é? Têm realidade, vão conhecer as empresas. Não é isso que se trata, não é? Mas conhecer, refletir, interagir ativamente com o ambiente, experimentar, não é? Nós falamos muitas vezes da experimentação, não é? E porque é através desta experimentação, não é? Desta exploração, que nós nos vamos construindo. Claro, e às vezes nós temos o processo errado. Errado não é errado, mas contrário, que é, começamos a trabalhar naquilo que nós somos e depois vamos explorar o que é que existe. Não. Porque é que nós não exploramos o que é que existe e a partir daí vamos nos construindo, não é? Talvez isso nos ajude a lidar melhor depois com estas tomadas de decisão, não é? E entendermos que o investimento que fizemos ao longo de X anos num determinado curso não é investimento perdido. Foram experiências, foram aprendizagens que eu fiz que me possibilitou chegar a uma outra tomada de decisão. E nós estamos a acabar, eu queria aqui a conversar contigo. Sim, também. Mais 2 dias, mas temos o tempo escasseia e tu tens falado sempre, nós ajudamos, nós, enquanto educadores, nós, dar apoio. Tu trabalhas nesta unidade de talento e carreira da Universidade do Porto. Mas como é que os estudantes chegam até vocês? O que é que se faz para... Fernanda, eu agora... preciso muito da tua ajuda, vou o quê? Pesquisar na internet, envio-te um e-mail, ligo. Na minha faculdade existe algum gabinete que eu posso ir? Como é que se chega
até a ti, aos teus colegas e às tuas colegas aos serviços? Nós não trabalhamos sozinhos do ponto de vista de que não existe só o Núcleo de Talento e Carreira da Reitoria da Universidade de Porto, não é? As faculdades, e grande parte das faculdades da Universidade, têm também serviços de carreira, com profissionais com quem nós nos vamos articulando e que fazem também parte desta nossa rede de promoção de desenvolvimento de carreira no seio da Universidade do Porto. Portanto, um estudante que não saiba muito bem até se precisa deste apoio, ou que não saiba muito bem o que é o serviço de carreira, não é? Porque às vezes nós só batemos à porta, não é? Ou só contactamos os serviços quando há o diagnóstico, não é? Quando sabemos, olha, é isto que eu quero. Não. Mas mesmo que não saiba muito bem como é que este serviço nos pode ajudar, vamos então procurar. Como é que nós podemos procurar? Através do site da Universidade do Porto. No site da Universidade do Porto, portanto em www.up.pt, existe mesmo um menu dedicado a carreira. E portanto aí temos os contactos não só do nosso Núcleo de Talento e Carreira, mas de vários serviços de carreira das faculdades da Universidade do Porto, mas também através do nosso e-mail, carreira@reite.up.pt, e também através do nosso website, portanto up.pt/talento e carreira. E, portanto, como é que nós aqui atuamos? Quando recebemos este e-mail de um estudante que quer saber mais sobre o nosso serviço, que ouviu falar, não é? Ou que até nem sabe muito bem de que forma é que nós o podemos ajudar, nós aqui temos uma primeira conversa com o estudante, procuramos também saber de que área, de que faculdade é que é, portanto, se é uma faculdade na qual existe esta estrutura com profissionais, sugerimos que eu contacte primeiramente os profissionais dessa faculdade, não havendo essa estrutura no seio da faculdade, nós ajudamos de que forma? Ou através de um processo de gestão de carreira individual, não é? Ou através daquilo que possam ser a exploração de possibilidades dentro e fora da universidade às quais o estudante possa explorar, possa participar, possa recolher mais informação. Então eu posso bater à tua porta dizendo, Fernanda, eu não sei o que é que eu estou aqui a fazer, e tu ajudas-me. Ou, Fernanda, eu quero muito fazer isto, mas não sei como chegar, e vocês ajudam também. Sim, claro que sim. E claro que sim, nós estamos disponíveis a ajudar nos momentos de transição, mas também neste acompanhamento ao longo do percurso académico, não é? Porque era o que eu dizia, a nossa ação tem que mudar, nós não podemos focar-nos apenas nos estudantes que estão a terminar os seus percursos. Nós temos que atuar nos estudantes desde o momento que chegam, não é? E atuar não é no sentido agora quase que instrutório, não é? De instrução, mas de promover práticas, estratégias, atividades e esta tomada de consciência da parte dos estudantes, que é através deste contacto com o mundo, qualquer que seja o mundo, não é? Que se vão construindo, que vão explorando, que vão desenvolvendo as suas competências de gestão de carreira. E os alumni também? Também os podem graduados, bater à porta? Sim, os graduados também. Também podem bater. Fernanda, muito obrigada por esta conversa tão rica, tão esclarecedora. Foi um gosto conversar contigo. Eu tenho a certeza para quem nos vê, quem nos ouve, foi também muito especial esta conversa e muito informativa. Especialmente obrigada por hoje e pelo teu trabalho e pelo vosso trabalho. A ti que estás desse lado, esperemos que este episódio te tenha ajudado a encontrar novas formas de pensar a tua carreira, novas formas de desenvolver competências e criar redes de contacto, o networking. Lembra-te que nunca estás sozinho ou sozinha neste percurso, que há sempre apoio, que há sempre estratégias e há pessoas que estão aqui para te ajudar e, acima de tudo, há sempre um horizonte a explorar. Até já!